Você não é fraco. Essa é a primeira coisa que precisa ser dita, não como consolo barato, mas como constatação honesta. A maioria das pessoas que se sente fraca, perdida ou incapaz não chegou a essa conclusão porque analisou a própria vida com clareza, mas porque vem lutando por anos contra algo que nunca foi o verdadeiro inimigo. Quando você luta a batalha errada, qualquer pessoa parece fraca, não porque lhe falta força, mas porque está gastando energia no lugar errado, contra o alvo errado, com as armas erradas. E quanto mais tempo isso dura, mais a mente cria a narrativa de incapacidade. Desde cedo, somos ensinados que força é insistir, apertar os dentes, não parar, não desistir. Se algo não funciona, a resposta padrão é tentar mais forte. Mais disciplina, mais pressão, mais cobrança interna. O problema é que quase ninguém ensina a perguntar se a batalha que está sendo travada faz sentido. Pouca gente questiona se o esforço está alinhado com a realidade interna. E é aí que a maioria se perde. Você passa anos tentando vencer hábitos, emoções, pensamentos e impulsos como se fossem inimigos externos, quando na verdade eles são sinais, mensagens de algo mais profundo, que está sendo ignorado. Talvez você já tenha vivido isso. Você sabe o que deveria fazer, tem clareza racional, já leu, já ouviu, já entendeu. Ainda assim, não executa, ou executa por alguns dias, talvez semanas, e depois cai. O ciclo se repete: empolgação inicial, tentativa de controle rígido, cansaço, frustração, abandono silencioso. Cada queda reforça a ideia de que existe algo errado com você, que falta caráter, força, disciplina ou vontade. Mas essa interpretação é rasa. Ela ignora um fato essencial. Ninguém sustenta uma guerra interna por muito tempo sem quebrar. A mente humana não foi feita para viver em conflito constante consigo mesma. Quando você transforma cada emoção difícil em um erro, cada recaída em um fracasso moral e cada dúvida em uma prova de fraqueza, você cria um campo de batalha interno permanente. Nesse campo, você luta contra o cansaço, contra o medo, contra a ansiedade, contra o desejo de conforto. E quanto mais luta, mais esses elementos se intensificam. Não porque você está falhando, mas porque resistência gera resistência. Tudo o que é atacado internamente tende a se defender. Existe um ponto silencioso em que essa luta começa a cobrar um preço alto. Você não percebe de imediato. Não é um colapso dramático. É algo mais sutil. A energia diminui, a clareza se perde. A vida começa a parecer pesada mesmo, quando nada extraordinariamente ruim está acontecendo. Você começa a se distrair mais, procrastinar mais, evitar decisões simples. E então vem o julgamento. Eu devia estar melhor. Esse devia vir uma arma constante. E a batalha continua. O que quase ninguém te diz é que força não nasce da guerra constante. Ela nasce do alinhamento. Força surge quando o esforço deixa de ser uma reação desesperada e passa a ser uma escolha consciente. Mas para isso acontecer, algo precisa mudar antes de qualquer hábito, rotina ou meta. Você precisa identificar se está lutando contra o problema ou contra o sintoma, porque lutar contra os sintomas cansa e não resolve. Lutar contra a causa real reorganiza tudo. Durante séculos, tradições antigas observaram o comportamento humano sem distrações modernas. Elas perceberam que o sofrimento não vem apenas da dor, mas da relação que criamos com ela. O ser humano não quebra porque sente medo, cansaço ou dúvida. Ele quebra porque interpreta esses estados como sinais de inadequação. Quando você acredita que não deveria sentir o que sente, começa a lutar contra a própria experiência. E essa luta é perdida desde o início. Imagine alguém tentando atravessar um rio contra a correnteza usando apenas força bruta. No começo, talvez avance alguns metros. Depois cansa. Depois é arrastado. Se insistir, se afoga. Isso não significa que essa pessoa seja fraca. Significa que escolheu a estratégia errada. A alternativa não é desistir do outro lado do rio. É entender a correnteza, escolher outro ponto de travessia, usar a força a favor da água, não contra ela. A maioria das pessoas nunca para observar a corrente interna que as puxa de volta. Apenas se culpa por não conseguir nadar mais forte. A batalha errada geralmente começa quando você tenta eliminar estados internos em vez de compreendê-los. Você tenta matar o medo em vez de ouvir o que ele sinaliza. Tenta esmagar a ansiedade
em vez de entender sua origem. Tenta-se forçar a motivação, em vez de reconhecer o esgotamento. E quanto mais força você usa, mais distante fica da solução real. Porque a solução raramente está em fazer mais. Quase sempre está em fazer diferente. Existe um momento específico em que essa compreensão começa a surgir. Não é um momento grandioso. É quando você percebe que está exausto não porque a vida é difícil, mas porque está brigando o tempo todo com ela. Brigando com o passado, brigando com quem você se tornou, brigando com o ritmo do processo. Essa percepção dói, porque desmonta a narrativa heróica do eu só preciso me esforçar mais. Mas também liberta, porque abre espaço para uma abordagem mais inteligente. Força real não é ausência de fraqueza. É capacidade de sustentar a própria experiência sem entrar em guerra com ela. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de tratar cada dia ruim como um retrocesso definitivo. Para de usar recaídas como prova de incapacidade. Para de exigir de si uma versão idealizada que nunca existiu. E, paradoxalmente, é nesse momento que a consistência começa a aparecer. Isso acontece porque você sai do modo de ataque e entra no modo de estratégia. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, você começa a observar padrões. Percebe quando a mente cria desculpas, quando o corpo pede descanso, quando a emoção pede atenção. Não para obedecer a tudo, mas para escolher com mais precisão. Você aprende que nem todo impulso precisa ser seguido, mas também que nem todo impulso precisa ser combatido. Alguns só precisam ser reconhecidos. A batalha errada também aparece quando você tenta provar algo o tempo todo. Provar que é forte, que é disciplinado, que é capaz. Esse impulso de provar nasce da insegurança, não da força, e ele consome energia imensa. Pessoas realmente fortes não precisam provar nada. Elas constroem silenciosamente. Elas entendem que progresso não é linear, que recaídas fazem parte, que desconforto é inevitável. E, principalmente, entendem que não precisam vencer todos os dias para continuar. Há um ponto de virada nesse processo. Um momento em que você percebe que lutar contra si mesmo não te levou onde queria. Que talvez o problema nunca tenha sido falta de força, mas excesso de confronto interno. Esse momento é delicado, porque é fácil confundir isso com acomodação. Mas não é. Não é desistir, é redirecionar. É parar de gastar energia tentando ser quem você acha que deveria ser e começar a agir a partir de quem você é. Agora, quando essa mudança acontece, o esforço não desaparece, mas ele muda de qualidade. Ele deixa de ser tenso e passa a ser firme. Você ainda faz coisas difíceis, ainda enfrenta desconforto, ainda sente vontade de desistir. A diferença é que você não interpreta mais isso como sinal de fracasso. Você entende que desconforto é parte do caminho, não prova de inadequação. E isso muda completamente a relação com a ação. A verdadeira força começa a surgir quando você escolhe uma batalha que pode ser vencida. Não a batalha grandiosa de mudar a vida inteira de uma vez, mas a batalha pequena e diária de não se abandonar, de fazer um movimento consciente mesmo quando a mente reclama, de agir sem precisar estar motivado, de respeitar limites sem usá-los como desculpa. Essa força é silenciosa, não impressiona, não gera aplausos, mas sustenta. Com o tempo, algo curioso acontece. A mente começa a cooperar, não porque você a dominou, mas porque parou de atacá-la. Ela percebe que não está sob ameaça constante. E quando a mente não está na defensiva, ela se torna uma aliada poderosa. A clareza aumenta. A energia volta aos poucos. A identidade começa a se reorganizar. Você deixa de se ver como alguém que sempre falha e passa a se ver como alguém que aprende. O clímax dessa jornada não é um grande feito externo. É um ajuste interno. É o momento em que você entende, de forma profunda, que não precisa vencer quem você é para se tornar quem quer ser. Precisa apenas parar de lutar contra o que já está acontecendo e começar a usar isso como base. Sua história, suas falhas, seu cansaço, tudo isso pode ser matéria-prima. Nada precisa ser desperdiçado. Se você sente que tem tentado há muito tempo e ainda assim se sente fraco, talvez a pergunta certa não seja por que eu não consigo, mas o que exatamente eu estou tentando vencer. Talvez você esteja usando toda sua força para atacar algo que não precisa ser derrotado, apenas compreendido. E enquanto essa batalha errada continuar,
Qualquer pessoa parecerá fraca. Em que área da sua vida você sente que está lutando mais do que construindo? Onde você sente que força virou confronto e não direção? Escreva isso nos comentários. Nomear a batalha errada é o primeiro passo para sair dela. Se este vídeo trouxe clareza, deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. E se você quer continuar aprendendo a direcionar sua força para o lugar certo, inscreva-se. Você não é fraco, só estava lutando a batalha errada.